Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo, né? A segunda aula aqui do curso de banco de dados com MySQL. Se você não viu o primeiro vídeo desse curso, eu recomendo que você vá lá e dê uma olhadinha, porque eu realmente passo com vocês aqui toda essa parte que você está vendo aqui na tela, né? Todo esse currículo, né? Tudo que a gente vai ver no curso, mas também é interessante para você ver de que forma que você vai aprender, tudo que eu vou abordar nesse curso, como que vai ser essa abordagem. Coisas que eu não vou abordar também, mas coisas que eu também vou abordar. Então é interessante que você dê uma passadinha lá caso você não tenha visto, porque no vídeo de hoje eu vou auxiliar vocês a configurar realmente o ambiente em que nós estaremos utilizando para o decorrer desse curso, tá certo? Então, pessoal, quando eu falo ambiente, eu quero dizer realmente assim, a gente precisa de uma massa de dados, né? Então, para aprender tudo isso todo esse conteúdo que vocês estão vendo na tela, né? Se você já viu o primeiro vídeo, você vai entender também. Realmente, para aprender tudo isso, a gente precisa de uma massa de dados. E sendo direto ao ponto já aqui com vocês, né? Para que a gente não tenha mais enrolação, eu vou utilizar essa massa de dados aqui que vocês estão vendo. Eu tô com o link aqui do GitHub aberto, tá, pessoal? Desse cara aqui, ó, desse Data Charmer. E aí ele tem um repositório no GitHub que se chama TestDB, né? Ou Test Databases, né? Provavelmente. Então, é um banco de dados que ele montou, né? Acho que com outras pessoas aqui também, ó, os contribuidores, tá? Então, não é um banco de dados que eu construí, tá, pessoal? Eu vou estar utilizando esse banco de dados porque ele é um sample, né? Um banco de dados de exemplo, digamos assim, para a gente utilizar com o MySQL para testar aplicações, né? Então, por exemplo, caso você também seja um desenvolvedor, né? Esteja desenvolvendo aplicações e gostaria de ter uma massa de dados de exemplo, né? Para teste, enfim, ele coloca aqui também, né? Usado para testar suas aplicações e servidores de banco de dados também, tá? Então você pode baixar isso aqui e testar sem problemas. Então, do que se trata essa nossa massa de dados, pessoal? Se vocês vierem aqui na descrição, nesse README, né? Que é leia-me, né? Na tradução é um leia-me, então ele coloca pra gente aqui uma descrição basicamente do que é esse banco de dados. Ele dá uma explicação aqui do que como que os dados originais foram criados também, enfim, então é bem interessante caso você queira dar uma lida também, tá? Ele coloca aqui os requisitos também, tá, pessoal? Então você vai precisar de um servidor MySQL na versão 5.0 ou para cima, né? E aí, pessoal, aqui a gente já tem a nossa parte da instalação, tá? Antes de fazer a instalação, a gente realmente importar esse banco de dados, e eu vou mostrar tudo aqui para vocês nesse vídeo, que é a configuração do ambiente, realmente, né, do nosso banco. Eu quero só vir aqui para baixo para vocês darem uma olhada aqui no que a gente tem de conteúdo, tá bom? Onde ele mostra aqui pra gente como a gente consegue fazer o teste, né, da instalação, mas a gente não necessariamente precisa testar, tá, a instalação. Eu só queria mostrar para vocês realmente qual que vai ser a nossa massa de dados, com o que a gente vai lidar, né? Então, basicamente, uma massa de dados de uma empresa fictícia, tá? Em que nós temos aí uma tabela, funcionários, departamentos, gestão, né, desse departamento, enfim, aqui acho que são algumas tabelas de relacionamentos, títulos, né, que seriam acho que os cargos, se eu não me engano, e os salários também. Então é um banco de dados bem completo em que a gente vai poder mexer com bastante dados aqui e aprender todos aqueles conceitos, né, tudo isso que eu estou apresentando para vocês aqui nesse currículo, tá? Bem legal. Então, beleza, sem mais enrolação, como que a gente baixa, né, esses dados e como que a gente também importa isso, digamos assim, para o nosso banco, né? Porque a gente tem instalado na sua máquina para que a gente consiga treinar, né, e mexer com esses dados, né? A primeira coisa que a gente vai fazer então, pessoal, é clicar aqui em Code, tá? E aí você consegue fazer o download do zip. Então, uma vez que você tenha clicado aqui em Download Zip, pessoal, para a gente baixar todo esse repositório realmente no formato aqui compactado, então vocês vão ver que ele vai baixar um arquivo para a gente test_db master.zip. Se vocês forem ver então, pessoal, na pasta ele faz o download para a gente de todos esses arquivos aqui. Tem vários arquivos SQL, né, e tem outros arquivos .dump, né, com essa outra extensão que vocês conseguem visualizar aqui. Então, o que isso significa, né, só para que vocês consigam entender. Esses arquivos com a extensão .sql são os arquivos que possuem realmente as instruções SQL para o nosso banco, tá, para o MySQL em si. Vocês vão acabar entendendo isso melhor depois, claro, mas se você quer ou precisa, eu acho interessante essa explicação agora, é importante também que eu dê esse contexto aqui de começo. E esses arquivos .dump, que tem, né, a extensão .dump, são arquivos em que estão os nossos dados em si,
né? Então, por exemplo, um arquivo com a extensão .sql, se a gente abrir, por exemplo, assim, vocês vão ver que ele vai estar cheio de instruções com a linguagem, com sintaxe realmente MySQL, e aí ele vai ter instruções lá dentro para importar os dados aqui do .dump também, tá, pessoal? É bem interessante. Mas beleza, isso aqui é mais para dar um contexto aqui para vocês. A gente não vai abrir o MySQL Workbench agora. Nós vamos utilizar o nosso banco de dados agora pelo terminal e eu vou mostrar para vocês por que isso é importante, tá, no decorrer do curso também, mas é interessante que a gente faça essa configuração inicial, pelo menos agora, para vocês entenderem também como fazer pelo terminal, tá bom? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer agora? Importar o nosso banco para o nosso banco de dados local, né, da nossa máquina aqui, para que a gente consiga realmente começar ali a mexer com esses dados. Então como que a gente faz isso? Com o seu terminal aberto aí, pessoal, então eu estou com o meu terminal aqui, tá? Pode ser o seu terminal no Windows, pode ser no Linux, qualquer terminal que você tiver. Primeiro a gente precisa acessar a nossa pasta, tá? Que é a nossa pasta que a gente baixou, né? Então test_db-master.zip. Só que no caso não vai ser a pasta zip. Aqui eu tô, né, partindo do princípio de que você já extraiu essa pasta, que você tem então essa pasta extraída, como mostrei ali para vocês anteriormente. Pelo terminal a gente precisa acessar essa pasta e escrever algumas instruções para importar esses dados para o nosso banco. Então vamos lá. Então com o terminal aberto, pessoal, vocês podem ver que eu estou na minha pasta downloads aqui, tá? E aí vocês também podem deixar aquela pasta test, né, _db, tal, que vocês acabaram de baixar do GitHub. Vocês podem deixar na pasta downloads. A gente precisa executar o comando cd, tá? Para ele entrar em uma pasta que a gente quer. Test, né? E aí a gente escreve. Só que aqui eu vou utilizar o atalho tab, que provavelmente ele já vai reconhecer aqui pra gente. Olha só, eu dei tab 2 vezes, né, e ele até mostrou as opções, né, o teste underline normal, né, e o outro com a pasta compactada, .zip. Então, se a gente clicar em Enter aqui, ele vai entrar nessa nossa pasta, tá? Agora vocês podem ver que numa nova linha de comando, olha, antes era downloads, agora nessa nova linha de comando eu tô dentro da pasta test_db-master, né? Aí, pessoal, é o seguinte, se a gente escrever o comando aqui ls e dar um Enter, o ls é o comando de listar, tá? Se eu não me engano, se você tiver no Windows ou se você tiver no Linux ou no Mac, todos esses comandos eles é para funcionar normalmente, tá bom, pessoal? Então, se você escrever ls, ou por exemplo, ls-l, que são alguns outros comandos que você pode usar para listar de outras maneiras, olha só, ls-b, enfim, você consegue ver que nós temos todos aqueles arquivos da pasta que a gente entrou manualmente na pasta antes, né, por interface, com todos aqueles arquivos .dump, né, e todos esses arquivos .sql também. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer agora? Ó, eu vou dar um clear, tá? Eu escrevi aqui o comando clear e dei enter para ele limpar a nossa tela. Então, assim, a gente precisa estar dentro dessa pasta, test_db-master, beleza? Beleza. Se você chegou até aqui, ok. Agora sim a gente consegue criar o nosso banco, digamos assim, dentro do nosso MySQL, digamos assim, e importar todos esses dados para dentro desse nosso banco criado, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um esquema, tá? Um esquema, digamos assim, dentro do nosso MySQL, tá? E aqui eu já tô, de novo, né, partindo do princípio que você tem o MySQL instalado na sua máquina e o Workbench também, tá? Se vocês quiserem, normalmente, que eu traga vídeos de como fazer essa instalação, como fazer essas configurações, podem deixar aí, pessoal, nos comentários pedindo que eu posso ver de trazer aqui também sem problema, tá bom? Mas aqui é realmente para dar mais agilidade aí e celeridade nos conteúdos, tá? Pra gente pular essa parte de configuração que é mais tranquila, tá bom? Então, pessoal, agora sim a gente começa aqui a escrever uns comandos importantes que nós precisamos fazer para importar esses dados, tá? O primeiro é garantir que a gente tenha o nosso servidor MySQL startado, né, ou inicializado. Então, para isso, a gente vai escrever o comando mysql.server, que nem vocês estão vendo na tela aí, start, tá? E dá um enter, olha só. Start em MySQL, então ele inicializou o servidor, né, MySQL, e sucesso. Aqui ele fala e talvez um processo MySQLD, ele já existe. Se você tiver essa mensagem, provavelmente o seu MySQL ele já está rodando na sua máquina, então não tem problema nenhum. É realmente para a gente trazer esse comando aqui para garantir que o servidor MySQL, né, que o MySQL está de pé, né, o servidor está realmente sendo executado, tá bom? Agora a gente vai entrar, pessoal, fazer login, digamos assim, com o nosso usuário para entrar nessa instância MySQL, vou dizer assim, tá bom? Para isso a gente vai escrever, olha só, MySQL -u,
e aí root. Nesse caso, root é o nome do usuário que você configurou na hora da instalação, mas pode ser um outro usuário que você vai criar, talvez ali posteriormente. Se você já entende mais de banco, você sabe do que eu estou falando, né? Mas esse root é o usuário que você vai utilizar para entrar, para fazer o login nessa instância do MySQL, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um Enter. Vocês podem ver aqui, pessoal, que eu entrei agora no MySQL, tanto é que o meu próprio terminal, né, a minha própria linha de comando ali, ela já mudou de cara, né? Antes eu estava realmente num terminal aqui para mexer no meu computador, comandos do meu computador em si. Agora eu estou dentro do MySQL, então agora eu realmente posso escrever comandos que o MySQL vai reconhecer, tá? De certa forma, né? Para manipular o meu banco de fato, tá bom, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, agora nós precisamos criar um banco ou um esquema. Você pode interpretar nesse primeiro momento da mesma forma, tá? Um banco de dados e um esquema ou esquema, porque de certa forma um esquema, tá? Eu vou falar esquema, tá, pessoal? De certa forma um esquema nada mais é do que um conjunto de tabelas, né? E um conjunto de tabelas é um conjunto de dados, né? Ou seja, são realmente os nossos dados, né? É realmente o nosso banco de dados. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar um esquema e esse esquema ele vai estar vazio, certo? Ok, ele não vai ter dado nenhum. E aí sim, a gente vai utilizar esses arquivos .dump, .mysql que a gente baixou desse GitHub e importar tudo isso para dentro desse nosso esquema, né? O banco que a gente criou, tá certo, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, mas eu realmente estou explicando aqui devagar, tá? Para que vocês consigam entender de maneira bem prática, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós temos um comando aqui no MySQL que é show databases, e aí você coloca um ponto e vírgula, não esquece disso, tá? E se eu der um enter, ele vai me mostrar todos os meus esquemas, ou seja, todos os meus databases, né? Banco de dados. Então vocês podem ver que eu tenho alguns aqui, e aí vamos criar um database de nome employees. Se vocês forem ver aqui no GitHub, nós temos um arquivo até, ó, employees.sql. Esse nosso arquivo employees.sql, ele até vai ser o nosso arquivo de entrada, tá? Pra gente importar todos esses dados que estão nos outros arquivos, tá? Então acho que faz sentido, dado que a gente está num contexto aqui de uma empresa fictícia, né, e lidando com dados até de funcionários, digamos assim, eu acho que é válido e faz sentido nós criarmos, por exemplo, um esquema de nome employees, por exemplo. Mas pode ser o nome que você deseja, tá? Pode ser teste, database, employees, pode ser, enfim, pode ser o nome que você quiser, aqui não tem regra necessariamente. É realmente para nós estarmos mais contextualizados e vocês saberem no que eu estiver mexendo aqui, tá bom? Então, para isso, pessoal, ó, como nós não temos um esquema de nome employees, eu vou criar um database, ó, create database, employees, tá? Então é um Y e dois Es. Ó, eu vou dar um enter, query ok, one row affected em tanto tempo ali, né? Então, se você tiver essa mensagem aqui, você conseguiu. E aí agora se a gente, né, eu com a minha setinha para cima, já que eu estou no terminal, ele vai pegando o histórico dos comandos, né, setinha para cima e para baixo, ó. Então vocês conseguem ver todos os meus comandos aqui que eu já digitei anteriormente, né? Se você testar isso aí também vai acontecer. Então, eu vou selecionar aquele comando show databases que eu dei anteriormente, ó. Vou executar novamente com Enter. E olha só, agora nós temos um database ou um esquema aqui criado que se chama Employees. Legal, né, pessoal? Agora nós precisamos realmente fazer a importação desses dados. Então, para isso, venham aqui comigo no GitHub e olha, dá uma olhadinha em como a gente precisa fazer essa instalação. Nós temos aqui algumas maneiras, tá? A instalação aqui que ele mostra pra gente, pessoal, é o seguinte, ó, faça download do repositório, que é o que a gente fez, mude o diretório para o repositório, ou seja, entre na pasta, né, digamos assim, que é o que a gente já fez ali também anteriormente, e aí você pode rodar, né, ou executar esse comando aqui, mysql menor que employees.sql, tá bom? E aqui ele fala, pessoal, que se você quiser instalar esse banco com duas tabelas grandes particionadas, você pode também rodar esse comando aqui. Não é o nosso caso, tá, pessoal? Nós vamos realmente importar todo o nosso banco ali de uma vez, que é o que faz mais sentido para a gente nesse contexto educativo aqui de curso. Mas, pessoal, eu não vou rodar esse comando aqui, tá? Porque pode ser que dê algum erro ali para você na hora, enfim. E aqui eu tô fazendo uma maneira bem manual, bem visual também, para que você entenda bem o que nós estamos fazendo, mas você poderia sim fazer e executar esse comando aqui sem problemas. O que eu vou fazer, pessoal, eu vou utilizar o comando source. E uma das coisas importantes aqui de falar para vocês é a gente também saber ler bem
a documentação, né, do banco de dados, né? Isso serve para a vida, né? Quando a gente está num contexto aí de desenvolvimento, seja em RPA, seja em desenvolvimento de qualquer coisa, seja de banco de dados, é importante a gente saber ler bem a documentação. E eu deixei separado aqui, pessoal, essa página de documentação do MySQL. Então, nós temos aqui uma parte da documentação que fala para a gente, ó, executando statements, né, ou instruções SQL a partir, né, ou de um arquivo de texto. Então, se vocês forem ver, ele mostra aqui para a gente, olha só, a mesma coisa que a gente viu anteriormente, ou seja, o MySQL, e aí você pode trazer o nome do seu esquema ou não, nesse caso não precisa, porque ele colocou aqui para a gente que não precisava, ó. Senão a gente teria que escrever MySQL employees menor que employees.sql, tá? Nesse caso não precisa, seria o MySQL e o menor que e o próprio arquivo já, tá? Com as nossas instruções ele executaria. Mas, pessoal, eu vou executar esse comando aqui com vocês, ó. Por quê? Porque nós já temos a nossa instância MySQL sendo executada, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira com vocês aqui por motivos educacionais, né? Acho que vai ficar mais claro, mais prático, tá? Porque a gente está indo bem step by step, né? Passo a passo. Então, se você já tem a sua instância MySQL rodando, você pode executar esses scripts SQL, né? Enfim, a partir do comando source ou barra ponto, tá? Não teria problema também. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Bom, eu tô com o meu terminal aqui de novo, pessoal, e percebam, eu estou então com o meu MySQL, né, o servidor MySQL rodando. Então o que eu vou fazer? Eu sei que eu também estou executando e estou com a instância do MySQL aberto dentro da minha pasta, né? Test underline dbmaster, olha só aqui em cima, tá? Se a gente for ver, mostra ali, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, source, e aí o file name, né? Ou seja, o nome do arquivo. Então é employees.sql. Se eu der um enter aqui agora, pessoal, vocês vão ver que ele vai ficar executando um monte de instruções e realmente essa é a importação dos dados que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó, vou apertar a tecla enter aqui, ó, e vocês conseguem ver que pronto, ó. E essa parte vai demorar um pouquinho, tá? Se você tá executando aí comigo e tal, enfim, ó, ele até mostra aqui, ó, database changed, enfim, ó, query ok e tal. Então ele realmente está executando todas as queries ou todas as instruções que nós temos dentro daquele arquivo employees.sql, tá bom? Essa parte é normal demorar, tá? Novamente só falando aqui para vocês. Eu vou esperar terminar, tá, pessoal? E aí eu volto com vocês rapidinho, beleza? Bom, pessoal, voltei aqui. Como vocês podem ver, então, ele já fez a importação dos dados aqui, tá? E agora nós temos o nosso, então, esquema, né? Ou nosso banco de dados employees populado com todos esses dados que nós acabamos de fazer a importação, tá? É bastante dado, pessoal, beleza? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou dar um quit aqui, ó, coloquei o ponto e vírgula e apertei aqui a tecla Enter, tá? Então ele me diz tchau aqui, bye. E aí, pessoal, agora nós conseguimos, então, abrir o nosso MySQL Workbench, acessar essa instância, tá, do nosso MySQL e finalmente começar a manipular os dados desse esquema employees que agora está populado, tá? Então vamos fazer isso rapidinho, daí a gente já finaliza o vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito comprido também. E aí a gente já vai para o outro vídeo com conteúdo realmente para que vocês consigam finalmente iniciar aí o aprendizado, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Quando vocês abrirem o MySQL Workbench, essa é a cara dele. E vocês vão ver que nós teremos uma seção aqui que se chama MySQL Connections, tá? Então aqui vai aparecer para vocês todas as instâncias, né? Ou todas as conexões, né? Vamos falar dessa forma porque ele realmente coloca aqui para a gente connections. Vão aparecer todas as nossas connections ou conexões de banco MySQL que nós temos, tá? Então aqui vocês podem ver que eu tenho uma instância local, né, na minha porta 3306, tá? Localhost, né? Ou seja, é do meu computador mesmo, 3306, do usuário root. Então, pessoal, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim o meu editor, né, de fato, digamos assim, do MySQL Workbench. Então aqui eu consigo realmente fazer agora manipulação de dados e visualizar todos os meus esquemas, tabelas, né, e por aí vai. Mas também é uma coisa que nós conseguimos fazer pelo terminal, tá, pessoal? Tudo que nós fazemos aqui, né, toda a manipulação de dados, toda a manipulação de configuração das nossas tabelas, do nosso banco, enfim,
controle de usuários, de autorizações, enfim, de tabelas de dados, enfim, que nós teremos, nós conseguimos fazer tudo isso também pelo terminal e a gente vai ver isso ao decorrer do curso, porque é muito importante também você saber como manipular as coisas, né, quando se trata de banco de dados pelo terminal também, e não apenas por um software visual, né, que ajuda a gente bastante com a interface gráfica, tá certo? Então, para finalizar o vídeo, se nós clicarmos aqui em esquemas, ó, e em employees, vocês vão conseguir ver então que a gente tem um esquema employees. Dentro dele aqui nós temos as nossas tabelas, olha só, employees, tá? E aí aqui nós conseguimos ver até as colunas, né? Então, empno provavelmente é o ID dessa tabela, a data de nascimento dessa pessoa, o primeiro nome, o último nome, o gênero, enfim, por aí vai, até a data de contratação aqui, ó. E nós estamos finalmente prontos, então, para os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, né? Nós aprendemos já, se for ver, alguns comandos ali super importantes e interessantes que a gente utiliza no dia a dia de banco de dados, mais especificamente com MySQL, né? Que é o foco do curso. E aguardo, então, vocês nos próximos vídeos que nós já entraremos aí com o conteúdo das queries que nós temos aqui nesse currículo, tá, pessoal? Então a gente vai começar ali com select, where, enfim, e vai ser bem proveitoso, vocês vão gostar bastante. Eu garanto para vocês que vou realmente focar aqui em dar uma explicação prática, lúdica, clara, para que vocês saiam dos vídeos com todos esses comandos aqui bem entendidos, certo, pessoal? Por favor, deixe o like no vídeo, deixe seu comentário, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Realmente ajuda bastante aqui o canal, tá, pessoal? Estou realmente trazendo um conteúdo aqui extenso e com muita profundidade, de graça, para que vocês entendam. Então, se vocês puderem me apoiar dessa forma, eu fico muito agradecido, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.